música errada. Quem de vocês se... Informática é assim mesmo. Ok, deu um stop aqui, não sei porquê. Mas então vamos à nossa oração. Agradecendo a Deus, agradecendo a grande oportunidade de estar aqui reunido com vocês, tentando trazer um pouco de conhecimento, um pouco de curiosidade para a nossa jornada. Somos seres curiosos, e é essa curiosidade que vai nos levar para cima e para o alto. Querido Mestre Jesus, permita que eu fale aquilo que seja necessário para nós, aquilo que seja necessário para o nosso conhecimento geral e para que possamos ser seres melhores. Que essa conversa que tenho com eles, que seja aquela que aprofunda no coração. Agradeço a grande oportunidade de tudo, Senhor, e que assim seja. Depois dessa grande música, José, descompartilhe a sua tela. O Windows Media Player está aberto aqui. Mas para mim não está aparecendo mais. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Para mim o Zoom não está aparecendo mais aquela opção lá em cima. Agora apareceu. Deu um craque aqui, né? Bom, tudo bem? Todo mundo me ouvindo agora? Certinho? Vamos lá. Então agora eu vou tentar compartilhar outra coisa, porque a informática é assim mesmo, né? E ao vivo, vamos lá. Todos estão vendo essa tela? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, nossa conversa de hoje é sobre os espíritos da natureza. É um título sutil, mesmo porque, para Kardec, e na nossa codificação, o espírito é só aquele que habita o corpo humano. Então, como tratar a história desses espíritos da natureza? Quem são esses? Então, o nosso papo hoje é sobre exatamente isso. De que forma a gente olhar para esses seres diferentes de nós, mas que estão conosco nessa jornada evolutiva. Ok? É uma palestra longa, eu tive que cortar muitos slides, eu tinha uma coisa de 160 slides, consegui baixar para uns 60, mesmo assim, é muito o que falar. Então, vamos tentar.
Deus é a causa primária de todas as coisas, como está na doutrina. Pergunta número 1, do livro dos Espíritos. Deus tem uma coisa em relação com o universo, é a vontade dele. Essa vontade de Deus é que move tudo que vem depois. Nada foi feito sem a vontade de Deus, que age sobre uma coisa chamada fluido cósmico universal, que na verdade é o próprio Deus. Quando a gente fala que Deus está em todos os lugares, né, no presente, na verdade o fluido cósmico, o hálito de Deus está conosco. Essa vontade de Deus agindo sobre o fluido cósmico universal cria uma coisa chamada princípio espiritual. A própria doutrina de Kardec, ela em algum momento fala que os espíritos, né, foram criados com Deus, mas há algo estranho aí, porque o espírito só habita o corpo humano. Então, antes do corpo humano, fomos o quê? Então, seria mais didático falar como que o espírito espiritual até que se alcance o espírito, na verdade. Esse princípio espiritual ele está submetido a uma coisa chamada evolução, que é inevitável para todos nós. Todos nós vamos sofrer evolução e progrediremos em algum momento. Essa evolução do princípio espiritual, ela acaba em seres muito especiais, seres ditosos, que podem ver Deus frente a frente. São os engenheiros siderais. Alguns chamam de Cristos, outros de engenheiros siderais, e alguns chamam de dois ao mesmo tempo. Isso aí, o resultado dessa vontade de Deus, agindo sobre tudo, junto com os engenheiros siderais, criou uma coisa que nós, humanos, aqui acreditamos ser o princípio do nosso universo atual. O Big Bang, que é a formação que está, teoricamente, há 15 bilhões de anos. A ciência só conseguiu comprovar 13,8. Já está faltando comprovar mais um pouquinho. Mas essa forma, né, de agir, né, isso quer dizer o seguinte, que a ciência humana só consegue entender até o Big Bang. E antes disso, o que aconteceu? O que havia antes do Big Bang? Então, aqui nós estamos só no campo teórico, né, no campo tangível da coisa. Então, é essa curiosidade que deve nos levar para frente para o alto. Depois do Big Bang, houve a formação das galáxias, né? Os elementos. O primeiro elemento formado em tudo que a gente conhece foi o hidrogênio, mais simples, e a partir do hidrogênio tudo se formou. Todos os sóis, tudo que a gente conhece, com base tem o hidrogênio. E depois disso, em algum tempo depois, foi formado o nosso glorioso sistema solar. Então vocês veem que é uma cadência, né? Nada aconteceu, não há saltos aí, sim um fluir de energias, um fluir no nosso universo que a gente não sabe onde que vai acabar. Ainda não temos essas orientações, mas sabemos que de algum momento ele foi criado e veio de Deus, não temos dúvida disso. A isso tudo, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz chama de cocriação em plano maior. Ou seja, num plano maior, houve uma criação de Deus com os outros seres superiores. A vontade de Deus agindo sobre o fluido cósmico universal, né? E aí aparece uma figura especial para nós, o Cristo planetário, que nós aqui conhecemos como Jesus encarnado, mas era o Cristo planetário. Ele estava lá na formação do nosso sistema solar e do nosso planeta. Junto com os seres siderais, né? O Cristo, né? Junto com os seres especiais capazes de manusear a matéria, ou fluido universal, conseguiram fazer a nossa querida Terra, que data cientificamente de 4,5 bilhões de anos. Ou seja, isso também é teórico, porque de prática só se consegue datar aqui no nosso planeta até 3,8 bilhões de anos. Antes disso é só cálculo. Qual é esse cálculo? Porque eles avaliaram qual era a temperatura da Terra a 3,8 bilhões e viram que para ela se esfriar até chegar ali era necessário mais tantos anos. E chegou-se esse número 4,5. A Terra estava pronta para ser habitada há 3,8 bilhões de anos. De novo, sempre, né, o fluido cósmico universal está em todas as partes. E tem o nosso glorioso planeta Terra já formado, e aí então verte na nossa Terra, em forma de chuvas, o princípio espiritual, ou seja, aquilo que vem de Deus. Nesse ponto aqui, esse verter do princípio espiritual é onde começa a nossa história aqui.
Esse princípio, depois de estar aqui entre nós, é classificado como mônadas. Ou seja, há 3,6 bilhões de anos, ou seja, um pouco depois da Terra estar preparada, seres especiais ou gente especial ou energia especial, você tem que entender de várias formas isso, mas algo estava aqui entre nós vindo de Deus, para que formássemos e progressivamente chegasse à vida como conhecemos. O fluido cósmico universal sempre estará presente entre nós até o fim de nossa existência. Ou seja, esse princípio espiritual, junto com o fluido cósmico universal, né, age primeiramente num reino chamado reino mineral. Como é dito em nossa doutrina, né, passamos por 4 reinos, né, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Nesse ponto, eu fiquei muito, e até hoje fico muito incomodado com a doutrina dos espíritos. Por quê? Porque Kardec passa muito rápido sobre isso. Ele não define, os espíritos não falam para a gente de forma bem clara o que é vida mineral. Não conseguimos entender. E o que é pior, né? Aí, em determinados momentos, falam que nós não temos ainda a capacidade de entender isso aí. Eu confesso que isso me incomoda muito, né? Porque eu quero buscar mais, eu quero entender mais. E por isso, o resultado é essa palestra que está hoje aqui. É de pesquisa, de muita pesquisa, de muito tempo, olhando várias leituras, porque se é assim, se o Espiritismo não define isso, então tem que procurar em outro lugar que seja plausível, que seja confiável. No reino mineral, acontece uma nova coisa, um novo momento, que é o princípio vital. Diferente do princípio espiritual, né, que é o ser inteligente, o princípio vital é a vida. E aí, o cientista também não consegue chegar nem perto, não se consegue criar vida ainda na Terra. Teoricamente, acho que se formou de uma lama, né, de nitrogênio, de metano, de raios, mas só fica no teórico. Nenhum cientista até hoje conseguiu criar vida. Ele sempre consegue reproduzir muito bem, mas não criar. Criar ainda é tarefa de seres superiores e não de nossos cientistas. Depois passamos para o reino vegetal, e evoluindo para o reino animal, e chegando numa evolução, como estamos agora, chegamos ao reino hominal. E nesse reino hominal, recebemos o princípio espiritual transformado em espírito. E aí sim passamos a ser espírito. Até então, qualquer coisa antes disso, somos apenas princípios espirituais, dotados de um princípio vital. Então é aquela história, o cachorro tem inteligência, uma inteligência parcial, mas não é um espírito. Todos os seres da natureza não são espíritos segundo a doutrina dos espíritos. Isso tem que ficar bem claro, porque várias vezes aqui nós vamos falar de espíritos da natureza, e, na verdade, é só uma denominação, para ficar mais fácil, que não são de fato. Espíritos são só aqueles que habitam o reino hominal. E André Luiz, em seu livro Evolução em Dois Mundos, chama isso de cocriação em plano menor. Ou seja, nós não estamos sozinhos, nós estamos evoluindo, e todas essas passagens que nós tivemos aqui em todos os reinos foram acompanhadas de perto por engenheiros capazes de modificar geneticamente o nosso ser, o nosso corpo, para chegarmos onde estamos hoje. Até aí tudo bem, gente? Tranquilão? Porque é complicado, são coisas que para muitos eu sei que a gente passa por uma... como ontem, né? Ontem a gente teve dificuldade de entendimento, mas é parte integrante e isso é uma coisa doutrinária. Até aí estou falando só de nossa doutrina, ok? Bom, e aí temos que falar de um cara chamado Leadbeater, que tem um texto chamado Los Espíritos de la Natureza. Um texto em espanhol, traduzido do original dele. Eu não consegui ver a data exata desse livro, né? Mas esse texto vem de algo lá em torno de 1912, por aí. E não consegui achar exatamente a data disso aí. Mas esse foi o divisor de águas para mim. Quando eu tive acesso a essa informação, eu posso dizer que muita coisa mudou no meu olhar da natureza, no meu olhar do próprio espiritismo e do meu olhar do nosso cosmos como é hoje. Então, aparece com clareza, muita coisa nesse texto para mim aparece claro e bem definido.
Mas, infelizmente, nós temos uma doutrina que serve de base, e a grande dificuldade de falar isso dentro da doutrina espírita. Infelizmente, tem muita gente que ainda está amarrada nos textos originais de uma forma tão forte que não permite o nosso flutuar por outras coisas, por outros sentimentos. E aí cabe uma frase, antes de eu começar a falar nele. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Certo? É plausível isso. Quantos já não viram bruxas? Quantos já não viram elfos? Quantos já não viram gnomos? Né? Coisas, seres, relâmpagos da natureza. Então é disso que nós vamos falar. Então precisamos falar desse cara aí. Quem é esse tal de Leadbeater? Charles Leadbeater, ele nasceu em Webster, em Londres, na Inglaterra, né, em 16 de fevereiro de 1847, ou seja, na época que o Kardec já estava lecionando, que já estava dando aquelas, como é que eu vou dizer, aquelas incursões nos pensamentos, quase chegando ao Espiritismo. O Espiritismo, o Livro dos Espíritos, foi publicado em 1857, a primeira versão. Então, é mais ou menos nessa faixa que esse cara aí viveu. E morreu em Perth, na Austrália, né, em 1º de março de 1934. O que ele foi? Ele foi um sacerdote da Igreja Anglicana e bispo da Igreja Católica, liberal. Escritor, foi orador, maçom e uma das mais influentes personalidades da sociedade teosófica mundial. Então, nós vamos falar de uma coisa chamada teosofia, que norteia religiões como a Rosa Cruz, como até a maçonaria. Então, existem coisas que não estão no espiritismo, mas que muitos outros usam como base. E é esse que é o grande lance dessa história. Esse texto depois eu vou botar no nosso grupo para que vocês também leiam, para que vocês traduzam. Ele está em espanhol, mas vai ajudar, de claro. Bom, ainda menino foi levado ao Brasil por seu pai, que viajava a trabalho como empreiteiro de Direção de Ferro. Então o cara já andava, com o pai ele andava bastante, ele conhecia bastante locais do mundo. E aqui no Brasil teve contato, é claro, com os escravos e com aquelas coisas, né, que tinham nos terreiros, né, com as coisas que a gente sabe, né, que os negros traziam. Então isso despertou nele alguma coisa. Como mérito de seus estudos teológicos, ele estudava teologia, recebeu, no ano de 1878, as ordens sacras de sacerdote anglicano e bispo de Winchester. Ou seja, o cara foi sacerdote e foi bispo. Então, isso não é para qualquer um. Continuou no ofício religioso anglicano até 1883, quando entrou em contato com os ensinamentos da teosofia definidos por Helena Blavatsky. Essa aí é a pessoa que definiu a teosofia mundial. Ele abandonou o sacerdócio anglicano para tornar-se um teosofista, seguindo com Blavatsky para a Índia, onde teria recebido uma carta do mestre K.H., aceitando-o como discípulo. Tomou os votos budistas ao viver por anos no Ceilão. Então, já estamos vendo, o cara foi bispo, foi budista, então ele estava experimentando várias seitas, várias religiões para poder se melhorar. Viveu por muito tempo na Sociedade Teosófica da Índia, onde, segundo afirmou, desenvolveria poderes psíquicos, notadamente clarividência. Então, na Índia, ele conseguiu desenvolver a clarividência. O cara era capaz de ver, ele diz no texto dele que ele via elfos, via gnomos, ele entrava nas cavernas, nas florestas, ele conseguia vê-los claramente, esse texto que ele definiu. Retornando a Londres, foi iniciado na maçonaria mista da obediência maçônica de Ledroy Hillman, onde atingiu o 33º grau. Não era pouca coisa, não. No final de 1908, os membros da Sociedade Teosófica votaram para sua readmissão. Ele aceitou a decisão da comunidade teosófica e retornou a Adayan em 1909. Lá descobriu o jovem Jiddu Krishnamurti. Muita gente já viu no Krishnamurti, né? Para o qual se previu uma existência como um mestre espiritual. Leadbeater advogava que Krishnamurti
era o veículo escolhido para a vinda do mestre mundial, ou instrutor do mundo, que os teosofistas estavam aguardando há muito tempo. O novo mestre seria, assim como Buda, Zoroastro, Moisés, Cristo e Maomé, o criador e divulgador de uma nova religião que ia mudar o destino da humanidade. Mas sabemos que isso não aconteceu de fato, né? E para nós, os espíritas, nós sabemos que nós detemos um conhecimento que pode mudar a humanidade. Mas também não conseguimos mudar devido ao nosso número, né? E a gente ficar concentrados. E muito está incomodando muita gente, daí partindo para um novo momento. A gente espera que daqui a algum tempo possa falar melhor disso. Leadbeater passou ainda algum tempo na Índia, supervisionando a preparação do Krishnamurti, até decidir-se ir para a Austrália, em 1915, onde passou a residir em Sydney, e lá entrou em contato com James Ingram Redwood. Leadbeater foi bispo e presidente da Igreja Católica Liberal, de 1923 até o ano de sua morte, em 1934. No Brasil, existem algumas obras dele, eu procurei todos eles, todos são possíveis de ser lidos, encontrados, a Atitude do Estudante, a Mônada, o Vegetarianismo, o Ocultismo, Os Mestres da Sabedoria, A Mãe do Mundo como símbolo, o fato, né? A Nossa Relação com as Crianças, o Festival dos Anjos. Então, são títulos que, pelo menos, eu acho que instigam a gente, né? Não bate uma curiosidade, o que ele falaria do Festival dos Anjos? Não podemos também falar de Leadbeater sem falar da teosofia. Então, por definição, a teosofia refere-se a um conjunto de doutrinas filosóficas, místicas, ocultistas e especulativas que buscam o conhecimento direto dos mistérios presumidos da vida e da natureza, da divindade e da origem e propósito do universo. Então, estuda o universo como um todo. Se vocês olharem no símbolo, há várias coisas no símbolo à direita, né? Existe ali uma grande cobra dando a volta, né? E não há religião superior à verdade. Isso é sério, hein? Não há religião superior à verdade. Lá em cima tem uma suástica invertida, né? Lembra aquele símbolo nazista? E mais acima um símbolo usado para o pessoal que gosta de reiki. Então, olha onde começa essa história toda. Então, a gente precisa olhar com mais calma. Eu sei por que eu falo isso? Porque quando nós, algum dia, fomos a alguma sessão de reiki, não? Quando nós já fizemos aqui uma massagenzinha aqui, ou damos cristais, deixaremos de ser espíritas por causa disso? Claro que não. Apenas temos a mente mais aberta, né? mais acessível a esse tipo de coisa, não estamos hermeticamente fechados na doutrina espírita. Nem por isso deixaremos de ser espírita, e o objetivo aqui não é esse. E não queremos despertar aqui o desentendimento, porque no começo da doutrina espírita, né? Lá no século XIX, precisavam valores, permutando-os entre si sobre a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas, nós experimentavam isso no mundo. Então, olha só como é que a história é. Por isso que esse texto, para mim, é tão confortável. Eu adoro a evolução em dois mundos. Né? O Marco Sereno fala que eu sou o consultor de evolução em dois mundos. Nada, não conheço esse livro ainda o suficiente para dizer isso. Mas ele é espetacular, porque ele dá respostas que nenhum outro lugar tem. Então, esse é o ponto. Aqui eu não falo assim, como é que eu cheguei? Como é que começou? Como é que Deus me fez? Olha aí onde está a história. Onde está a resposta? Chegamos na Terra com nada, com um pontinho. E aí caímos onde? No seio da Terra. Mas olha só o que André Luiz fala. No calor interno. Então, já dá para presumir que algumas mônadas não ficaram só na Terra, algumas entraram terra dentro. Outras caíram em águas,
Ainda não havia água suficiente, havia só mares mornos. E alguns até ficaram pelos ares. Olha como é interessante essa história. Então, é disso que nós vamos falar, do progresso como, entre aspas, é claro, espíritos da natureza chegando até nós agora. No texto de Leadbeater, que que eu vou compartilhar com vocês, existe essa tabela aí. Não sei se todos estão conseguindo ver, acho que o pessoal do celular não vai conseguir ver com clareza, mas nós vamos falar isso claramente, né? Vamos falar uma a uma. Aqui do lado direito existe uma coluna. É essa coluna evolucionária do Espiritismo. Aqui que fala assim, ó, chegamos lá embaixo, né? Chegamos como a vida elemental. E aí, a vida elemental, que são as mônadas, né? Aquilo antes, ao verter na Terra, como diz André Luiz. E aí experimentamos a vida mineral. Ah, será que nós fomos pedrinha? Andamos como se fossem grãozinhos de areia pela Terra? Não, não é isso que está se dizendo. Mas o Leadbeater fala que isso éramos tão primitivos e tão minúsculos que podíamos caminhar, como princípio, dentro das rochas. Então, por quê? É necessário um caminho. E chegando ali, após essa vida mineral, é dividida em duas colunas grandes, os espíritos da terra e os espíritos das águas. E nesses espíritos das terras existem 4 colunas. A última à direita é a que dá o espiritismo. Mas tem uma aqui no meio, que é onde estão as ervas, tem outra aqui onde há os fungos, e tem uma onde há gnomos. Uma aí nas águas, tem uma coluna que fala de algas, tem uma que fala, e a última à esquerda fala de espíritos e das águas. Então, quando eu vi esse texto, vi essa tarefa, é isso. Aí cai aquela ficha, né, do algo mais. Essa aí acende a luz, acende o alerta e acende a curiosidade e vamos procurar. Esse texto está comigo desde 1988. Olha, quanto tempo eu estudo essa coisa? Quanto tempo eu procuro? É claro que está difícil achar? Sim. Mas faz parte do nosso negócio, faz parte do contrato tentar fazer. Então, Leadbeater fala assim, ó, sob certos aspectos, podemos considerar aqui os elementais como sendo... Opa! Deixa eu voltar aqui. Aí. Podemos ver os elementais como sendo os seres primitivos da Terra, os quais foram expulsos do seu habitat pelos humanos, de sorte que evitam sua presença. Apesar disso, são sempre presentes nas paisagens rurais, florestas, campos, montanhas e no alto mar, e no ar com suas poderosas influências. Os elementais constituem uma evolução à parte, diferente da evolução humana. Como nós, eles passam pelo reino mineral, vegetal e animal, até nos encontrarmos no reino nominal. Os elementais nunca serão indivíduos de uma sociedade como a nossa. Isso está dentro do texto do Leadbeater. Não parece ser uma coisa plausível? Não dá para parecer uma coisa atual. Já fala assim, como nós passamos pelos reinos que a gente fala, que fala o Espiritismo. Esse gráfico que eu estou mostrando aí, ele é usado na teosofia, Rosa Cruz, entre outros tantos. E quando vocês olharem o texto, eu tenho ele traduzido, eu fiz ele no esquema, que eu também vou botar no nosso grupo, para que vocês saboreiem essa história aí, porque é muito legal, acho muito interessante isso. Até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Na paz? Eu quero te causar desconforto, não quero sair que ninguém saia daqui confortável, não. Eu tenho que sair com muita dúvida, com muita vontade de aprender. Bom, olhando a tabela aqui nós estamos vendo a tabela embaixo, tá? Aquela tabelinha que eu mostrei, essa aqui, ó, vamos desvendar, vai ficar assim, vai ficar mais clara, como se tivesse dado um zoom. O princípio espiritual, né, aquele que verte lá, né, lá no finalzinho embaixo, então são as mônadas que estão entre nós. Isso está em 3,6 bilhões antes de Cristo, de anos, né? A vida elemental está formada aí. Essa vida elemental, ela se traduz como vida mineral a partir dos elementos da natureza.
E para que isso? Por que essa vida mineral? Porque era necessário se formar uma coisa chamada princípio vital, que é o que vai dar vida, que é o que vai transformar tudo aquilo que conhecemos da Terra, né? que é hidrogênio, carbono, oxigênio, e vamos embora outras coisas, transformar em vida. Como isso? Como é que o cálcio virou osso? Né? Como é que o sódio está fazendo parte do músculo? Como é que o fosfato está lá no cérebro? Então, é aí que começa a história todinha. Só conseguimos chegar onde chegamos hoje porque alguém ou alguma coisa estava lá no princípio manipulando os elementos da natureza. Então, falando da vida mineral, primeiro passo, era isso aí, a vida mineral. Vocês se vê aí? Vocês se acham aí? Duas pedras diferentes? Olha que interessante, isso é curioso. Essas são as rochas formadoras de nosso planeta. São as primeiras rochas que estão aqui. O granito e o basalto. Há 3,8 bilhões de anos atrás, só existia isso na Terra, mais nada. E o mais estranho, se vocês olharem embaixo, a fórmula química, não existia carbono. O carbono, a gente sabe hoje que é a base de nosso corpo, de nossa vida, né? Todos os seres hoje viventes que conhecemos têm carbono como base. E olha só como é que era complicado. Nesse momento, era necessário, para começar algo como vida, é necessário buscar carbono. E aonde que está esse carbono? Onde que apareceu tudo isso? Nesse momento não existia. E os elementos eram tão pequenos, o amônio era tão pequenininho, tão inicial, que podia passar por dentro disso numa boa, sem problema. Não havia barreiras físicas para aqueles seres. Mas eles ali já começaram a manipular esses elementos primários. E agora, então, voltando àquela tabela que eu mostrei, né, de Leadbeater, que são os espíritos da natureza, então nós vamos na primeira coluna, aquela lá na direita, que é a coluna que dá a evolução segundo Kardec, segundo a doutrina espírita. Então, lá embaixo, né, a Terra, os primeiros seres dessa evolução são os musgos. Musgo é aquilo ali que está na Terra, aquela coisa da pedra, né, aquela coisa verdinha, cachoeira. Todo mundo já viu isso, né? Aí, ok. De musgos, passamos a ser samambaias. Já viram uma samambaia por baixo, aquelas coisinhas ali? A samambaia não tem reprodução sexuada. Ela simplesmente joga a semente, aquela sementezinha, aquele pozinho marrom, cai. E por incrível que pareça, cai, forma uma bolinha que aí se assemelha ao embrião. Quem vê a samambaia, que é a semente de samambaia se desenvolvendo, jura que aquele é um embrião de um animal, e na verdade é um embrião vegetal. Ou seja, esse ser que está aí, a samambaia, está buscando formar o que hoje nós conhecemos como útero, como a nossa forma de ser. E aí eu estou falando de coisas muito antigas. Depois passamos às plantas florais. Nesse ponto das plantas florais já começa a aparecer a reprodução sexuada. E aí começa o sexo. O sexo não começa com os animais, não. Começa com as plantas. As próprias flores têm um órgão feminino e um órgão masculino. E, muito interessantemente, algumas plantas não conseguem se autofecundar. Precisa do pólen de outra planta para chegar até aqui, então. Essa é a evolução segundo a doutrina espírita, a evolução segundo Kardec. Depois de plantas florais, passamos a ser arbustos e árvores. Opa, então a gente foi coqueiro, né? Então a gente foi mangueira, é isso? Então a gente foi jaca. Nossa, será que alguém aqui se sente jaca? Né? Tem gente que não gosta de jaca pelo cheiro, não é assim? Raquel, onde começam as pedras aí? Começa lá embaixo. Então, é assim. Parece sutil, né? Mas nós estamos falando aqui de bilhões de anos para acontecer. Porque enquanto seres viventes na Terra, pelo menos 2 bilhões de anos fomos unicelulares, somos uma única célula. Quando a gente está falando aí de musgo, nós estamos falando de não mais do que 1 milhão de anos atrás. Depois lá das árvores e arbustos, aí é uma derivação, né? Uma segmentação nesse ponto do que diz Leadbeater na teosofia. E uma das colunas deu origem aos répteis, que ele chama de répteis pré-diluvianos.
e os mamíferos inferiores. Isso por quê? Porque nessa época aí, data aí de coisa de 60 milhões de anos, 100 milhões de anos atrás, que estava isso bem desenvolvido. E se a gente começar a olhar a nossa história como hominídeo, né, como macacos, né, o primeiro hominídeo mais antigo que se conhece, data de 200 milhões de anos atrás. Então, a espécie que deu origem à nossa espécie dos macacos é bem antiga. Ela é contemporânea disso aí. Só que acontece, todo mundo já sabe, que houve um asteroide que bateu na Terra e esse asteroide destruiu praticamente toda a vida dos dinossauros. E nada maior do que 30 centímetros sobreviveu. Então, nós estamos aqui graças a um aconchego da natureza, né? Alguém tomou conta de nós para que a gente chegasse aqui hoje. Isso está lá bem claro lá na doutrina do Ed Beer. Depois desses répteis pré-diluvianos e os mamíferos inferiores, que houve aquela grande destruição, né? Então passaram os seus mamíferos. Porque a única coisa que sobrou de fato, né, foi mamífero e algumas aves. Mesmo assim, só podia sobreviver na época dessa extinção do dinossauro aquilo que ficou enterrado, aquilo que estava em caverna. Tudo que ficou do lado de fora, grande massa, não ficou entre nós. E tem que se lembrar que se estávamos em desenvolvimento, se havia um princípio espiritual, esse princípio espiritual não é perdido. Um animal morre e o princípio espiritual continua, porque habitará um outro animal, até que se evolua, até que se chega ao ponto humano. Outra coisa interessante, a orientação é que toda vez que se muda de classe, por exemplo, quando se muda do reino vegetal para o animal, isso não é feito na Terra. Esses princípios espirituais são carregados para um plano espiritual. Lá são transformados pelos engenheiros siderais, porque é necessária uma modificação que a gente pode chamar de perispiritual. Aí também não há perispírito ainda, mas há a formação dele, há o princípio das coisas aí, até que se chegue na função dos dois. Então, nesse momento, sobraram os mamíferos. Né? Depois disso, vem os animais domésticos, né? Já conhecemos esse fanfarrão aí, né? Gatos, cachorros, né? As vacas, né? As galinhas, assim, cavalos. Eu falei galinhas de propósito. Galinhas não estão nessa escala evolucionária. Podemos dizer que não fomos frangos, galinhas, não fomos águias ou condores, nem passarinhos. Isso estou olhando a doutrina do Led Bíblia, porque Kardec e sua doutrina não são claros quanto a isso. Estou pegando de carona uma outra doutrina para poder nos ajudar em nossa, para que a gente possa ter dúvidas, ter inseguranças e continuar estudando. Os animais domésticos deram origem aos homens primitivos, e aí são primitivos mesmo, não estou falando nem do planeta primitivo, não. Nesse caso, são hominídeos. Não tem a razão, tem os mesmos rudimentos de pensamento que tem um cachorro aí, mas apenas já tem uma forma quase humana. E aí só aparece o que ele chama de homens vulgares. O que são os homens vulgares? Na nossa história, a gente tem que olhar hoje o homem de Neandertal e o homem de Cro-Magnon, que são seres muito antigos, que viveram em nossa Terra de 40 até 26 mil anos antes de Cristo. Quando a gente olha uma obra chamada Exilado de Capela, é exatamente o ponto que chegam os exilados aqui, há 26 mil anos antes de Cristo, para nos ajudar nesse progresso. Porque até então, éramos isso aí, homens primitivos. Com o auxílio dos capelinos, passamos a ser homens vulgares ou um homem como Homo sapiens, como conhecemos hoje. Ok até aí? Então, essa é a doutrina do Kardec, essa é a linhagem que nós temos. Então, fomos musgos, fomos samambaias, fomos flores, fomos arbustos e árvores, dinossauros, fomos cavalos, cachorros, homens inferiores, homens das cavernas, estamos aqui. Graças a Deus, né? Foi bom para vocês? Lembram de alguma coisa? Quando olhar para uma samambaia agora, eu tenho certeza que vocês vão olhar diferente. Assim como eu passei a olhar bem diferente quando eu comecei a perceber isso. Ali, estou tratando de alguém que pode ser daqui a 2 milhões de anos, pode ser um ser como eu. E aí tem outro pensamento também que tem que estar na nossa mente aqui. A gente, quando vê um incêndio lá do Pantanal, não estamos perdendo só animais, não estamos perdendo só
árvores, né? Estão perdendo elementais. Aqueles que tomavam conta daqueles charcos, daquelas coisas que estão lá. Então, a nossa oração tem que ser mais ampla. Pedir a Deus que chova para ajudá-los. Sim? Bom, estamos falando agora de uma outra coluna, a segunda coluna, segundo Leadbeater. Nessa coluna, né, que já não é mais do Kardec, Leadbeater diz que existe uma evolução que é onde passam as ervas. Sabemos o que é erva, né? Depois passamos aos cereais. Você pode ver que são coisas diferentes, né? Só parecem coisas em conjunto, né? Não parece ser a erva, é sempre um montinho, são sempre várias, né? Nunca é uma só. Cereais, onde o trigo, né, o nosso grande alimentador, o trigo faz parte. Depois das formigas, e o grande lance das formigas é que a formiga não é um ser individual, é um ser coletivo. A gente pode olhar para um formigueiro como sendo um ser coletivo. Não dá mais para olhar e dizer assim, eu fui formiguinha. É um elemental? Não, é um elemental chamado formigas, é um elemental chamado formigueiro. Aprendendo a pegar a folhinha, cultivar fungos. Olha que interessante, você aprende a plantar diferente, o origem e destino diferente. E as abelhas aparecem depois com uma grande inteligência, um ser diferente. Eu falo assim porque eu não olho só mais uma abelha. Eu, quando olho uma abelha, estou perto de mim, eu vou olhar onde que tem uma colmeia por aqui, porque ali está o ser. Eu só estou vendo assim como se fosse um pedacinho dele. No final dessa coluna, essas são as entidades tênues. Ou seja, dá para perceber o coletivo, né? Formas tênues, formas flashes, névoas, coisas, orvalhos, são coisas dessa forma. Sempre na ideia do coletivo. A terceira coluna de Leadbeater é essa aqui, que fala que é onde começa pelos fungos. E aí um grande lance. O maior ser existente na Terra é um fungo. Ele está na Inglaterra. Ele tem mais de 300 quilômetros quadrados. Um ser único, vivendo embaixo da Terra. E junto com os fungos, todo mundo já pegou assim, já viu uma pedrinha, viu assim, parecia uma teiazinha branca? O nome daquilo é micélio. Ou seja, as plantas se comunicam, os fungos se comunicam. Numa floresta onde tem fungos, a gente pode dizer que todas as árvores e plantas estão se comunicando através dessa rede, dessa teia. Que é uma coisa espetacular, é uma coisa que precisa ser mais estudada. E aí vem as bactérias. Todo mundo sabe o que a bactéria faz, né? Causa infecção, causa problemas com a gente, não é assim? E os insetos. Eu já fui uma mosca? Não, não fomos mosca. E olha que nós classificamos formigas, né, e abelhas e moscas como insetos, né? Mas, diferentemente da abelha e da formiga, a mosca não é coletiva. A mosca não forma uma sociedade, não existe um moscário, né? Uma mosca rainha, não. Ela é individual e ela sozinha se reproduz, bota ovos para todos os lados. Essa é a ideia, é o indivíduo. Essa é a coluna dos individuais. Depois vem a origem dos répteis. Então quer dizer que eu não fui lagartixa, né? Detesto lagartixa, então graças a Deus não fui lagartixa. Olha que interessante. E as aves. Olha aí onde estão as galinhas, onde estão as águias, né? Olha, a coluna é diferente. Segundo o Leadbeater, nós não fazemos parte dessa corrente evolucionária. Isso é só um alerta para vocês estudarem e buscarem. E a quarta coluna da Terra, né? Que segundo ele, são aquelas que ele chama lá dos gnomos amorfos e indissociáveis. Quem são esses caras? São seres que aparecem, né? No caso, ele está nas fotos. Foi tirada uma foto dentro da caverna e o cara encontrou 4 gnomos. É claro que há quem diga, não, isso aí é uma abstração humana, nossa mente está preparada para olhar para a nuvem e ver elefantes. Olha, eu já vi várias fotos que não dá para aceitar que seja dessa forma. Eu vou ter essa aí para ficar lá para vocês procurarem as outras. Mas muita gente anda fotografando gnomos e são impressionantes as formas que estão aparecendo bastante. É claro, a gente precisa abrir mão de algumas coisas para poder vê-los e para poder fotografar. E os gnomos dissociáveis. Isso aí todo mundo conhece, né? Quem não tem um gnomozinho aí na prateleira, né? Fala a verdade. Você não tem não, Marcos? Um gnomozinho aí? Raquel?
Tem muita gente que tem gnomo no colar, na orelha, não é assim? São seres que utilizam de uma vertente, de uma evolução diferente na nossa. Só isso, nada mais. Estamos olhando aí o plausível. Eu não estou dizendo que isso vai ser uma coisa, que isso é uma coisa estranha, que não existe. Não estou só tentando trazer o que pode ser e depende. Bom, juntando essas três correntes evolutivas, tirando aquela coluna de Kardec, chegamos a isso aqui. Então, os gnomos dissociáveis lá embaixo, com as aves e as entidades tênues, convergem para uma espécie única, que são as fadas da superfície. Ah, mas agora você acredita em fadas? Não, não é acredita em fada. A teosofia diz que esses seres são chamados de fadas, são pequenininhos, voam, com formas diferentes, e a gente, com a nossa parca visão, com a nossa visão tosca, a gente consegue ver, às vezes, pelo cantinho do olho. Ver diretamente, é coisa complicada, não é para qualquer um. E o resultado dessa corrente evolucionária são as salamandras ou éter superior. Por que fala assim, teosofia e tal, o misticismo começa a falar essas coisas? Mas olha só, eu não estou falando de nada mais do que alguém definindo uma evolução diferente da nossa. A nossa trata exatamente daquela evolução lá, direitinho, aceitando, perfeito, mas pode ser que aconteça outra. E a nossa doutrina não diz assim, isso aqui é mentira. No momento algum fala isso. Porque se fosse mentira, o Kardec tinha falado, olha, não acredite em salamandras porque elas não são verdade. Isso não é falado em nossa doutrina. Então, por isso estou falando. Eu não estou contra a nossa doutrina, nem nada parecido. E não estou querendo que ninguém saia da doutrina espírita. Pelo contrário, querendo que nós nos fortaleçamos em nossos conhecimentos. Bom, e aí tem a coluna da esquerda total, que é a evolução pela água, segundo Led Bigger. E aí foi que deu origem às algas, depois aos corais esponjas, coisa maravilhosa, os corais e as esponjas são seres não são vegetais, são animais que deixam o esqueleto morto e vão aumentando, vão criando. Depois vem os cefalópodes, que chama de lula, né? A lula está aí, o lula e o polvo. A evolução como é que é diferente? E os peixes. Então, essa é a corrente evolucionária das águas. Bom, tem uma segunda coluna que o Led Bible também coloca, que são as vagas formas etéreas. Então, relâmpagos, são flashes que acontecem dentro da água. Isso aí é uma foto deles, tá? As fotos são possíveis, então eles existem, mas estão em grandes profundezas, longe da gente. Não vai encontrar isso na beira da praia. E tem as formas etéreas entre duas águas, né? Que tem entre duas águas, né? Normalmente acontece na foz dos rios, onde tem água doce e água salgada misturando. Isso é possível ver. Por que eu digo que é possível ver? Porque eu me lembro que lá nos meus 17 anos, mais ou menos, eu ia para Mangaratiba e ia para a Praia do Saco pescar. E a gente entrava dentro do rio, ali do Rio do Saco, a gente entrava com a rede para pescar, para pegar peixe e pegar siri, quando aquele rio ainda era limpo. E de vez em quando, naquela escuridão toda, né, o lampião se apagava, e a gente olhava assim para a natureza, tinha alguns vagalumes, mas de vez em quando tinha uns flashes na água. E aí, então é possível sim. E é essa a definição que eles estão ali. Depois tem os espíritos inferiores da água. Então, ali, lá nas profundezas do mar, eles aparecem com abundância. Bom, juntando tudo isso que nós falamos, todas essas colunas, a gente vai chegar isso aqui, ó. Então, juntando lá embaixo, espíritos superiores da água com os peixes, da coluna das águas, a gente vai chegar aos espíritos superiores da água. E aí estão as ondinas, que todo mundo conhece, né? Pelo menos os espíritas nós conhecemos, já podíamos falar em Iemanjá, né? Mas aí também estão as sereias. Então agora Zé está acreditando em sereia? Olha só. Segundo o Led Bible, sim, elas existem e são visíveis para alguns. Só que não é como Hollywood mostra, é claro. A gente conhece a sereia de um jeito diferente e tosco, que não é isso. Mas há espíritos lá, que, no caso aí a ondina consegue flutuar sobre as águas, e é perfeitamente plausível que isso aconteça. Eu não estou querendo dizer que a Iemanjá existe ou não. Como espírito, acreditamos que existe. Mas como ser, como elemental, estou falando de outra coisa. E tem os espíritos das nuvens,
Quem nunca olhou para uma nuvem e viu alguma coisa ali conhecida? Quem nunca olhou para uma nuvem, para o céu e viu algo diferente? Olha, essa semana minha neta estava aqui, eu olhando para o céu, eu vi assim, eu comecei a ver uma nuvem brilhar sozinha. Eu fiquei esperando o avião aparecer. O avião não apareceu. E eu olhei para o céu, cadê a lua? A lua estava bem distante. E aquela nuvem estava clara sozinha. Lá, alguém com holofote. Daqui a pouco aquela nuvem se abre e aparece um pontinho dentro dela. Opa, o holofote não dá pontinho no meio da nuvem. Aí chamei o meu neto rapidinho, vem cá ver, corre aqui para ver. E aí ele viu comigo a luz e a nuvenzinha, e eu falei para ele, o que é isso? Ele falou, o que é isso, vô? Eu falei, um disco voador. É claro que esse disco voador poderia ser um elemental. É claro que poderia. Então, pode ser e depende. Mas nós estamos aqui diante de momentos, de efeitos, que muita coisa tem que se modificar. Então, é assim, desaparecem. Quantas vezes? Quem nunca viu o céu iluminado, o céu? Eu já vi o céu amarelo, absolutamente rosa, com formas. Então, é desses espíritos que nós estamos falando. Bom, e aí, tudo bem? Tranquilo? Tem que falar muito, falar rápido, porque o tempo é voraz, né? Bom, no reino mineral, aquele reino que a gente falou lá embaixo, a vida está profundamente imersa na matéria. E é um conceito difícil de entender. Muita gente tem dificuldade, até o Kardec não conseguiu definir isso direito. Nesse estágio, alguns... Deixa eu voltar aqui, calma. Um erro aqui, desculpem. Estamos aí. Bom, pouco a pouco eles evoluem, falando do reino mineral, pouco a pouco eles evoluem até chegar a um estágio em que, embora habite ainda o seio das rochas compactas, eles se aproximam da superfície terrestre. A vida mineral não se manifesta tão somente nas rochas, mas também nas profundezas abissais do oceano. Ou seja, a vida mineral ela sempre está em tudo que é denso. A primeira classe são os elementos... o Leadbeater fala que geralmente a forma de seu pensamento é um modelo etéreo de planta, ou de uma pequena criatura que perambula pela planta quando são os botões. Então, ele fala assim, define dá como fadas. Né? Ele define claramente nesse texto o que é fada. Então, as fadas são um modelo mais comum e uma forma mais semelhante à mosca, e que só podemos perceber com zumbidos em forma de flores. Essas pequenas e belas criaturas nunca serão humanas porque não seguem a nossa linha de evolução. O processo da onda e da vida de um reino para o outro não é realizado em rigorosa continuidade, mas há muito paralelismo e variedade entre eles. Ou seja, as colunas são paralelas. Não existe um salto entre a coluna do frango para a coluna do peixe, nem para a coluna do cachorro, entende? São colunas realmente diferentes. Os gnomos são mais evoluídos dentre eles e são capazes de, eventualmente, aparecer ao ar livre por um curto período de tempo. Isso quem diz é o Leadbeater, porque ele tinha a vidência, né? O elementais da água salgada. Os elementais da água do mar são tão numerosos quanto os elementais da terra. As fadas do mar, nereides, ondinas, águas vivas, vivem na superfície marinha, sempre se afastando da presença humana. Isso é um tópico que ele fala o tempo inteiro. Ou seja, os seres elementais não querem ficar junto de nós, eles têm medo. Nós causamos muito desconforto a eles. As fadas são os elementais mais conhecidos pelo homem. As fadas vivem normalmente na superfície da Terra e seu corpo etéreo lhes permite penetração na crosta terrestre. Elas são capazes de assumir qualquer forma que lhes agrade. Assim como os humanos, as fadas formam etnias diferentes para cada país e, às vezes, diferentes no mesmo país. Então, assim, existem fadas de todas as cores, é impressionante. Tem fadas verdes, fadas rosas, fadas vermelhas, isso que diz o Leadbeater. E elas são coerentes com o ambiente que vivem.
seja, as fadas americanas são diferentes das fadas inglesas, que são diferentes das fadas francesas. E no Brasil, nossos elementais são quem? Saci Pererê, Capora, Mula Sem Cabeça. Não é isso que nós costumamos a entender? Mas estão ali, são os elementos, tratam da natureza, tratam da nossa, como é que eu vou dizer, nossos elementos, né? Precisam modificar os elementos porque nós estamos numa escala evolucionária. Mas, claro, os elementos são diferentes. No Brasil, tem minerais diferentes. Lembra? Lá em Minas Gerais tem muito ferro, muito manganês, muito alumínio. Lá na Amazônia tem muito alumínio. Então, são elementos diferentes. Aquelas árvores tortas, né, do cerrado são formadas porque o solo tem muito alumínio. Então, elas não conseguem, elas se distorcem porque é ruim, o alumínio é tóxico. Então, esses são os elementos, essas são as coisas que precisam ser manuseadas, precisam ser tocadas, e escolheram movimentações diferentes da nossa. A nossa evolução, ela vem de um jeito, e a evolução dos elementais vem de outro totalmente diferente. Para completar nosso estudo também, é necessário tratar disso que eu estou mostrando aí, as distinções, as grandes distinções. Nós estamos falando de vida, falando de evolução, falando de processos evolucionários, mas faz parte desse movimento nosso as distinções, e elas aconteceram em grande número na Terra. Mas eu vou tratar só de 5. A primeira notável, aconteceu há 445 mil anos atrás, né? É chamada de Ordoviciano. Ela foi marcada por um forte enfraquecimento do campo magnético. 60% das espécies da Terra morreram nesse momento. Você sabe o que significa isso? De cada 10 seres vivos, 6 se foram, para nunca mais voltar daquela forma. A pensar, né? Se a gente fala de evolução, de cocriação em plano menor e maior, então, olha só, algo está fazendo para que isso aconteça. Uma grande experiência genética. Depois, há 377 milhões de anos atrás, no Devoniano, nós tivemos a maior extinção em massa do nosso planeta, onde 75% da vida marinha se extinguiu. Não havia oxigênio na água. Na Terra, então, 95% mais ou menos. E foi um desastre, né? Desculpa, foi a terceira maior. Há 252 mil anos atrás é que houve a maior de todas, que é a do Permiano e Triássico. E foi aí, foi uma chuva de asteroides no mundo inteiro e quase nada sobrou. Ou seja, olha só, para você ter ideia, da Terra, a cada 100 animais, só sobraram 5. Claro que estávamos lá, né? Lembra da evolução de Kardec? A gente tinha que estar lá nesse momento. Passamos por isso aí. Há 200 milhões, o Triássico e o Jurássico, e grandes erupções de vulcão no Oceano Atlântico. Ou seja, aí que aparecem aquelas... No Brasil aparecem muitas preguiças, né? Preguiça gigante. Dessa época aí, houve extinção em massa no Brasil. E, finalmente, aquelas que a gente conhece, todo mundo conhece, a extinção dos dinossauros, que, na verdade, foi a segunda maior extinção do nosso planeta. Foi um movimento necessário? Sim. Extinção se faz necessária a todo momento. Se a gente olhar para a gente conseguir filtrar, se a gente conseguir imaginar que teremos um mundo maior, onde que espíritos dedicados ao mal não estarão entre nós, vocês pensarem assim, queremos passar por uma extinção também, de alguma forma. Muitos seres terão que desencarnar para que a gente possa acordar num mundo melhor. Juntando tudo isso, as correntes evolutivas de toda, de Kardec, a de Levi-Vida, a gente chega nesse cara aí, que são os sílfidos. E esses que são, de fato, os elementais que nós precisamos. Esses são os elementais que, de fato, os espíritos que trabalham com a cura espiritual, com os elementos que trabalham fazendo operações espirituais, precisam desses aí. Os silfos são os elementais mais evoluídos que já se libertaram da matéria física, que era seu invólucro no astral inferior. O gosto por truques são característicos dessas fadas, né? Das fadas, persistem nas espécies inferiores de silfo.
Mas esse comportamento não é de natureza inofensiva. Ou seja, quando o Silvio está tentando brincar, ele está tentando brincar, mas não é mais inocente, não. Está tentando fazer de propósito mesmo. Clemento dizia que alguns espíritos travessos da natureza são incapazes de resistir à tentação de transformar-se em terríveis formas mentais. Como o caso aparece como chifres, como arrastando uma cauda, né, lançando fogo pela boca. Então, a gente chama de dragão, né, que lá os chineses adoram mostrar. Na verdade, são círculos aparecendo para ele. E o homem consegue reportar isso com grande mestria, né? Consegue desenhar monstros e dragões com perfeição, mas não consegue desenhar anjos. Os elementais que auxiliam nas sessões espíritas são os sílficos e sílficos. Eles conhecem os desejos e sentimentos humanos e, desta forma, conseguem ler os pensamentos dos médiuns, tornando possível uma grande sorte de materializações. Eles não se comunicam conosco, mas conseguem entender o que nós precisamos. Olha o grande lance aí. Um círculo cujo corpo é feito de matéria astral muda de forma com a velocidade da luz. Impressionante. E eu acho que aí cumpri minha tarefa de deixar vocês com a pulga atrás da orelha, deixar vocês com dúvida, deixar vocês loucos para perguntarem. Foi bom para vocês? Onap? Raquel? Cida? Muito bom, Zé Luiz. Inclusive, o Onap já está com a mãozinha levantada. Mãozinha levantada. Ó, eu acho que hoje não vai dar para responder tudo, não. Vou até sugiro que a gente bote também alguma coisa para terça-feira. Vamos tentar. Tem o Eunap e a Rita. Gente, eu vou botar a tabelinha disponível no nosso grupo, tá? E esse texto em espanhol vou deixar para vocês também, né? Tentar desenvolver o espanhol, né? Eu não hablo espanhol, né? Mas vocês vão tentar, que eu sei. Porque a dúvida, o burilar desse texto vai nos ajudar. Eu posso traduzir, se quiser. Maravilha. Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, por isso que eu vou furar a fila. Eu só vou mostrar para vocês o nome da minha casa. Vê se dá para enxergar. Morada dos Gnomos. E olha o casalzinho de gnomos aqui, ó. Deu para ver? Muito bem. Deu para ver bem, e onde eles habitam, estão aqui. Mas pergunta eu não tenho, não. Pode seguir. O que mais nessa hora, o que mais assim, me fortalece nessa jornada é que nem por isso você vai deixar de ser espírita e nem por isso você vai deixar de vivenciar o Evangelho. Essa que é o grande lance nosso, é esse. Esse é o grande lance desse nosso grupo. Ser possível falar de outras coisas sem ir de contrário à nossa doutrina. Manda, quem vai perguntar? Então tem o Eunápio, a Rita e a Marisa, tá bom? Vamos depor os três, acho que dá para fechar. Vamos lá. E o Luciano também, se não cair de novo. Claro, o Luciano não é assim mesmo deixar de ser. Interessante, muito interessante o estudo. Vocês estão escutando bem? Sim. Faz um sinal para mim, estão escutando bem? Sim. Ótimo. Foi muito interessante o estudo. Eu acho que é muito enriquecedor, beleza. Porque eu não sei o que está acontecendo aqui, quando eu falo, eu não escuto ninguém. Não sei, esse bicho deve estar doido. Eu preciso de um sinal de vocês. Estão me escutando, então ótimo. Vamos lá. É muito enriquecedor quando você sempre traz, né? As pessoas trazem outro tipo de leitura, né? Para a gente começar a fazer comparações. O estudo é isso. Concordo muito contigo, muito no sentido de que existem certos atos na doutrina, né? Eu não sei se é porque o Kardec não queria misturar as coisas naquela época, né? Por medo de acharem que espiritismo é teosofia, era maçonaria, não sei o que é. Não sei, tem algumas, realmente concordo contigo, que tem alguns temas delicados que ou ele passa por cima, ou a espiritualidade superior, naquele momento, acha melhor deixar um pouco parado, né, certos assuntos. E aí que a gente, agora, de dar continuidade aos estudos, concordo continuamente, e me incomoda também. Por isso que, às vezes, eu sempre trago outros de leitura, inclusive dentro da casa espírita,
quando eu era evangelizador, quando eu era trabalhava no coordenador de sistematizado, o que eu confesso que algumas casas não gostavam, né? Mas o cara é de pau, né? E falava mesmo assim. Mas, enfim, eu só quero colocar uma coisa que eu acho bem interessante. Existe a obra de Inácio Ferreira, ela é muito rica por isso também. Né? A obra de Inácio Ferreira começa sobre a essência do tempo, depois do outro lado do espelho. Tem 10 ou 15 livros falando sobre isso. E eu acho bem interessante lá. Tem uma parte, o Diálogo Gnomo, não lembro qual é o livro, que eu li, mas fala sobre isso, o Diálogo do Gnomo, que fala que esse espírito gnomo, esse ser, ele já vivenciou como homem, mas preferiu ainda continuar agindo como gnomo. Eu acho isso bem interessante. Eu só coloquei essa informação para depois, no outro estudo, a gente se aprofundar sobre isso. E outra coisa, essa evolução ela existe em todos os mundos. Então, num planeta distante de outra galáxia, certamente terão seus elementais. Podem ser os mesmos que os nossos, mas podem ser também outros parecidos. Enfim, é só isso. Abraço para vocês. Tem muita coisa para falar, não. Deixa para outra vez. Um abraço. Obrigado. Valeu, obrigado. Bom, Só para aumentar, só uma nota em cima disso aí. Desculpa, Só uma nota em cima disso é o seguinte: os gnomos, segundo o estudo que eu coloquei, né, segundo o Lé de Vida, os gnomos são incapazes de falar. Eles só conseguem entender o que nós pensamos e do pensamento eles agem. Tá? Então, não é comunicação no sentido de falar e ouvir, mas há comunicação mental. Isso, foi o que o Lebre falou. Isso. Só para arrumar a fila que eu não falei, desculpa. É a Rita, a Marisa, o Luciano e o Marco Celeno, tá? Então, vamos lá, próximo. Primeiramente, eu queria agradecer. Eu não sei se estão escutando. Ô, Rita, faz o seguinte, tira o seu microfone, ele dá problema sempre, fala direto no celular, por favor. Oi, vocês me escutam? Alto e claro, perfeito, Sim, maravilhoso. muito bem. Sem microfone. Tá. Veja bem, primeiramente eu queria agradecer, que foi muito bom mesmo. Eu anotei milhões de coisas aqui no meu caderninho. E eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, os orbes, eles estão classificados nesses povos místicos, né, nessas energias também? O que você quer dizer com orbes? Orbes são aquelas bolas, às vezes passam muito rápidas, são coloridas, elas às vezes são azuis, brancas, amarelas, às vezes até tem pessoas que conseguem até filmar, né, nas câmeras de segurança, e elas seriam classificadas também nesse povo mágico? Eu não diria povo mágico, né? Mas assim, um comportamento dos elementais, eles fogem da sociedade, fogem da civilização. Então, assim, quando você fala assim, as câmeras filmaram, mas filmaram aonde? É perto? É dentro de uma cidade? Provavelmente não. As câmeras filmaram lá no Pantanal Mato Grossense. Aí o famoso pode ser e depende. Sim. Mas como são elementos que voam, são coisas que fogem ao nosso entendimento ainda. E aí eu vou ficar com aquela resposta do pode ser e depende. Então, pode ser e depende. É a única resposta que a gente tem para isso nesse instante. Assim como também, só anota aí no teu caderninho aí, pode ser um elemental ou pode ser um extraterrestre tentando se comunicar com a gente. Anota isso aí, porque também o famoso pode ser e depende. Mas nós estamos num universo que ainda desconhecemos. A gente tem que tocar o plausível. É plausível que eu falei? Sim, é plausível. Tá? Mas tem um comportamento, como os gnomos não falam, não ouvem, assim como eles, os elementais fogem da gente. Por exemplo, lá no Frei Luís, onde há sistemas de sessões de materialização, de cura mediúnica,
é necessário um bosque no final do centro, isolado, porque aquele bosque isolado vai conter elementais que foram levados até ali pela espiritualidade para o trabalho. Mas o acordo é, não deixem os homens se aproximarem de mim. Ponto. E assim eu conduzo. Então, toda vez que você daqui para frente falar, eu vi um elemental, primeiro você bota na cabeça, vi aonde? Foi numa caverna? Foi num campo? Foi na cidade? Foi na minha rua? São coisas totalmente diferentes. E não é o comportamento deles esse, que queria aparecer junto de nós aqui na cidade grande. Não há isso. Mas é possível. Pode ser, depende. Tá, uma outra pergunta. As brincadeiras, por exemplo, eu escutei muito a minha avó, bisavó, né, comentar. Eu gosto muito de tirar de coisas que eu vivi. Ah, sumiu um objeto. Ah, foram eles. Quer dizer, elas nem elas e de repente aparecia num outro lugar. Ah, eles estão brincando. Há essa possibilidade, ou era fruto da nossa ou da imaginação, ou era uma... Não sei, eu não sei nem explicar direito. Né? Sumia um rosário, sumia... Sugeria a nossa doutrina, leia o livro dos médiuns. E resumo da história, né? Em casa, provavelmente não vai ser elemental. Então, você tem que descartar isso aí. Então, vamos voltar para os espíritos. Aí existem espíritos brincalhões, zombeteiros. E muitos têm a capacidade de sumir com as coisas. Não é sumir e esconder embaixo da gaveta, não. Simplesmente eles vibram, né, como se estivessem envolvendo aquilo que você sumiu. Você não vê. E você não vê. Né? Às vezes você não vê e outra pessoa vê. Ah, mas está aqui, você não viu por quê? É muito comum, é estranho, né? Mas é o dia a dia. Né? Ele fala assim, esses homens não vê nada, abre a geladeira e não consegue ver nada. Só a mulher que vê, mas são vibrações diferentes. A nossa percepção, né? A percepção do homem, a percepção da mulher é diferente. É claro que os espíritos se valem disso. Ok? Então, assim, o sentimento é esse, olha só. Está acontecendo aonde isso? É numa casa de fazenda, lá no meio do mato? Opa, pode ser que tenha elementar lá. Agora, quando é na cidade, né? Eu estou aqui num bairro, em Bangu, em Botafogo, Flamengo, não. Não, era casinha mesmo. De mato mesmo, tá? De mato pode ser e depende. Mas o normal não é isso. O normal é que são espíritos que envolvem energeticamente aquilo e fazem sumir. Tá, uma outra pergunta sobre as pedras, né? Que você colocou, foi apresentado o granito e o basalto. Se eu não me engano. A obsidiana também, ela entraria nesse período, porque eu tive a possibilidade, né, de ir, e falaram que era muito antiga. Eu até trouxe, até mostrei no vídeo, eu trouxe umazinha para mim, porque isso daqui é da minha mãe, nem a minha, não, a minha está na minha casa, isso daqui é da mamãe. E então, ela entraria naquela classificação também de tão antigo, de tão... São antigas, mas não tão antigas. Não tanto quanto essa. Você tem que imaginar o seguinte, o que é obsidiana? A obsidiana é o vidro vulcânico. É vulcânico, sim. O que é o vidro que a gente conhece? Porque a gente não sabe que vidro é areia derretida, não é isso? Então, pensa bem, olha só, é uma suposição, porque isso não está comprovado 100%, mas cientificamente. 90% é assim. Se é vidro, foi formado de areia, mas primeiro tinha que ter areia. Mas a areia é o quê? É o pó de pedra. A pedra que foi erodida, virou areia e derreteu. Que entrou numa temperatura que se... Então, a obsidiana pode ser antiga, mas continua sendo mais antigo o basalto e o granito. Tá, okay. Não há mais. Obrigada. Foi só essas 3 perguntas. Muito obrigada. De nada. Outro? Posso falar? É a Maria. Boa tarde a todos. Zé, consegui chegar. Poxa, mas não viu, perdeu. Vai ter que ver a gravação, hein? Sim, aquilo que você falava anteriormente, que teve o espírito que ele escolheu voltar a ser elemental, São Luís diz assim, não deveis duvidar que o espírito, por toda a criação, preside ao trabalho que Deus confia. E ele diz, o espírito, esse espírito comunicante, ele não preside de maneira particular a formação das flores,
O espírito elementar, antes de passar à série animal, dirige a sua ação fluídica para a criação vegetal. Não age senão sob a direção das inteligências mais elevadas. Então, quando ele diz assim o detalhe, porque na teosofia, né, eles chamam de elemental, mas o pessoal fala assim, a doutrina espírita não trata de elemental, mas São Luís não chamou de elemental, mas chamou de elementar. Esse espírito que nos falou esteve encarnado? E ele responde, esteve. Como vemos, São Luís não usa o termo elementar, mas sim elementar. E os espíritos nos dizem que isso é uma questão puramente de escrita, e que isso não importa. Eu fui pegar aqui uma pesquisa rapidinho, em obras póstumas, na parte 3ª, número 18, Kardec confirma, os espíritos são os agentes da potência divina, constituem força inteligente da natureza e concorrem para a execução dos desígnios do Criador. Quem ainda tem dúvida de que a doutrina espírita se encarregou desse assunto, na Gênesis, no capítulo 6, no item 19, o espírito não chega a receber a iluminação divina sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Então, para os céticos, a gente joga Kardec na cara, porque a essa altura do campeonato, duvidar disso é pura ignorância, ranhetice, é o espírito que ainda era cá, quando foi cactus, ainda trouxe o espinho. Então, eu vou citar uma obra, ela não é espírita, ela é uma obra, um livro da Umbanda, que o nome do livro é Nos Portais de Aruanda. Procurem esse livro, que eu não lembro o nome do autor. Ele cita um elemental, um gnomo, que foi usado por inteligências encarnadas e desencarnadas a serviço do mal para obsediar uma família. E essa ação persistiu. Quando os espíritos conseguiram, sem constranger e fazer mal, conseguiu fazer com que essa criatura detivesse as suas ações, porque não foram no instrumento, que era o gnomo, mas eles agiram em cima dessas inteligências enfermas. Quando ele recebeu outro direcionamento, ele se transformou numa flor. Só? Entendeu? O texto de São Luís fala claramente de uma coisa chamada cocriação em plano menor. A gente não está sozinho, a gente não é dono exclusivo de nossa vontade. Existem os espíritos engenheiros siderais que estão trabalhando conosco também, modificando nossos corpos, modificando a nossa estado aqui para a gente evoluir. A gente pensa que é dono absoluto do livre-arbítrio. Isso não é a verdade absoluta. É relativo. É um exercício lindo de fraternidade quando a gente trata bem as nossas plantas, quando a gente trata bem as nossas águas, quando a gente entra no mar e pede licença. Estou entrando na sua casa. Quando a gente entra no rio, vai numa cachoeira, a gente pede licença. Estou entrando na sua casa. A gente entra numa mata, a gente pede licença, estou entrando na sua casa. Porque se a gente gosta que as pessoas peçam licença para entrar na nossa casa, por que tanta arrogância e não pedir licença para entrar na casa deles? Então, a gente tem que começar a aprender as regrinhas de boa educação com toda a criação, para que a gente mereça esse degrauzinho evolutivo que a gente está tanto almejando. É para isso que a gente está batendo nessas teclas. Muito bom, tá? Desculpa falar muito. Beijos. Você falou do licença aí, eu tenho aqui no meu queixo 9 pontos. Eu caí na cachoeira de Conceição de Jacareí, de roupa na cachoeira, deixei tudo vermelho ali. 10 dias depois eu recebo uma mensagem que foi recebida no centro de Umbanda para mim, a mensagem dizendo assim: isso é para você nunca mais entrar numa cachoeira sem pedir licença. Então, calma. Vamos lá. O negócio babado é forte.
Eu só quero dizer uma coisa. Quando a gente entra com esse sentimento de fraternidade, porque eu ouvi assim nos finalmente você dizer assim, eles não gostam da nossa presença e se incomodam. Eu tenho que dizer que quando a gente entra com um sentimento de fraternidade e de sentimento de pertencimento, eles deixam a gente dar uma olhadinha neles, porque a gente já viu as ondinas e as nereidas. Salve a rainha do mar. Isso aí. Próximo. Ó, rapidinho. É o Luciano agora, daí o Eunapo quer fazer uma reavaliação e aí tem a Camila. Ótimo. Fala, Luciano. Ok, vamos lá. Primeiro, parabéns pelo trabalho de pesquisa maravilhoso. Eu, particularmente, gosto muito, estou falando rápido e eu devo cair de novo. Gosto muito de trabalhar com linha do tempo, porque você promove um crescendo no raciocínio do outro, que está participando. Muito bom. Só que eu tenho um detalhe, você não deveria ter tirado os slides para hoje. Você deveria ter feito esse trabalho em 2 ou 3 partes. E aí todos nós seremos mais tranquilos, mais confortáveis, você principalmente mais seguro, fazer toda uma colocação, dividir em módulos, né, da criação do planeta, do universo, até chegarmos aos elementais. Muito bom mesmo, muita informação, né? Isso para quem nunca teve acesso a esse tipo de realidade. É tudo muito novo e o cérebro acaba criando uma certa resistência ao novo, né? Como nós sabemos disso. E dizer o seguinte, foi um trabalho muito bom, eu acho que a gente fecha a trilogia Elementares, né? Que começou com o Dr. Paulo Roberto, trabalho muito bom, para não dizer impecável. Depois veio o Eunapo também, que trouxe mais uma vez esse tema para a gente estudar um pouco mais. Agora você meio que encerrando, né? Vamos colocar assim. Não, que não se coloque outras informações acerca dos elementares, naturalmente. Cada um tem uma leitura. Muito bom, realmente. E dizer para a Raquel, minha querida, a questão dos binômios não é só privilégio seu, não, minha amiga. Porque aqui na ilha, eu, você, Josi, Tati, Eliane, também temos os nossos. Esses são os artificiais. Os naturais estão aqui nos fundos, estão aqui na frente. Nós vivemos rodeados de natureza. Então, é quase impossível não existirem em cada casa, em cada ambiente, um grupo de elementares que nos acompanham. Eles realmente gostam muito de estar junto da gente. Agora, o que foi colocado em relação à comunicabilidade entre todos nós, existe aí o critério também da inteligência, né? Da evolução, e cada um no seu patamar. E como a Marisa colocou, em 2 momentos diferentes, entre eu cair e ter voltado, primeiro que realmente existe uma questão semântica, a gente não deve confundir elemental com elementar. Tem uma diferença muito grande entre os 2 seres. E segundo, eu tenho por hábito desde moleque, nunca ninguém houvesse me ensinado, não, é o respeito que eu sempre nutri pela natureza, desde sempre. Então toda vez que eu faço muita trilha, né? Eu gosto muito de fazer trilha, sou meio trilheiro. E toda vez que eu estou adentrando em alguma trilha ou algum caminho d'água, que às vezes confunde com trilha, eu peço licença e agradeço ali a oportunidade de estar naquele ambiente. E em momento nenhum eu tive nenhum contratempo, nenhum bicho peçonhento se aproximou, ou alguns, nada disso. Então, a Marisa também colocou. Quando você entra com o sentimento de respeito, reverência e deferência à natureza, sobretudo, não só os elementais, mas como os amigos que habitam nesses ambientes, que estão ali para aurirem energias, para produzirem medicamentos, os trabalhos que são feitos em outros locais específicos. E também, por incrível que pareça, manter a harmonia, o equilíbrio, não só da própria natureza, mas do planeta. Hoje não vou colocar, mas em outra ocasião, eu vou dizer para vocês, uma das percepções que nós tivemos aqui, hoje um trabalho na mesa, né, onde nós fomos convidados a adentrarmos numa pedra desdobrado, havia uma escada e havia uma câmara. Caiu. Eu ia dizer para ele que os gnomos habitam aqui, todos que moram na Ilha Grande, mas a morada deles é aqui. Tá certo. Então, enquanto o Luciano vai e volta, dá para o Eunapo fazer a consideração dele e a Camila falar. Aí o Luciano termina quando ele voltar. Não, a minha consideração é muito simples. O Zé falou sobre as ações ao Pantanal, a todas essas florestas, né, que estão sendo queimadas. Nós sabemos, né,
que, além de tudo, esses campos, essas florestas, são dínamos de energia, né? Eu fico imaginando o quanto, né, de energias inferiores, né, estão sendo tradas nessas árvores, nessas regiões de pastos, né, nessas pastos de campos, né, e que precisam também ser reciclados, né? Então, nossas orações precisam ser para que tanto os espíritos quanto os elementais consigam também ciclar essas energias humanas, né, desse momento de transição, que eu acho que também precisa ser renovado também, muitas vezes, naquele ambiente, né? E a gente às vezes entende. A mão de Deus está em tudo, em todo canto, em toda parte. Às vezes, uma dor que a gente entende é para algum benefício. Talvez, né, possa ser para um benefício mais além e a gente consiga entender por enquanto, né? Se usa do humano, né, que vai pagar, obviamente, por isso, né, o débito humano contraído, mas para alguma coisa a mais que a gente ainda não consegue entender, né? Fazemos nossas preces mais conscientes possível. Perfeito. Então, nas nossas orações com o fogo do Pantanal, a gente deve incluir daqui para diante, dado o nosso estudo, sobre os elementais também. A gente não está perdendo só onça, não está perdendo só os animais que estão lá, só jacaré, peixe, está perdendo também elementais. E esse é o ponto. A gente não é porque a gente não acredita neles que eles vão deixar de existir. Então, é muito, muito importante isso nessa hora. Só uma ratificação. Agora é o Marcos Celeno, depois é a Camila, tá? Fala, Mar. Bom, Zé, parabéns pelo trabalho, gostei muito. Mas eu tenho um questionamento. Sobre as 4 colunas que você levanta, algumas vezes, né, o cidadão lá, que esqueci o nome dele, diz que a gente não chega. Aquela coluna aí não cruza com a gente, que eles nunca vão chegar a seres humanos. Bom, se todos eram no mesmo princípio, como a gente vê lá embaixo, né? Todos vieram do mesma coisa. E se a gente tem por base um Deus justo e bom, por que uns vão ficar pelo caminho e outros vão chegar a ser humanos e a ser espíritos superiores? É com isso que eu não concordo. Eu acho que em algum momento todos eles têm que voltar à cadeia principal para poder chegar a ser o humano, que é o espírito, para poder chegar à questão angelical, o espírito superior, e ser futuramente um co-criador no plano maior. A minha discordância é só essa, com aquelas colunas que o camarada botou, aquelas 4 colunas ali que realmente eu não sei se eu não entendi errado, mas do jeito que eu entendi, é assim, que algumas partes daquelas colunas não vão chegar a nunca a ser uma alma humana. E aí a gente perde a justiça de Deus, no meu modo de entender. Porque se assim, vem todo mundo da mesma criação. Eu entendi só a confusão. Eu também tive quando eu comecei a estudar isso, eu tive o mesmo problema. Até que depois que você lê bastante, estuda bastante, você acaba entendendo qual é a jogada. Ele fala bem claramente, são evoluções paralelas. Mas existe um ponto que converge. Todos eles, inclusive nós humanos. A gente está aqui na Terra, né, tentando evoluir, não é isso? A gente vai para o mundo de regeneração tentando evoluindo. Mas existe um ponto que ele chama lá, que são aí que está o lance da teosofia, que existe uma grande divergência aí. Mas existe um ponto onde que nós também seremos espíritos superiores, como eles também serão espíritos superiores. A evolução deles leva a isso. Sem necessariamente o que ele fala o tempo todo. Não é necessário que você, passando a ser um cavalo, que você seja um peixe. Ou sendo peixe, passe a ser um cavalo. Não é necessário. Esse é o que o Led Bible fala em seu texto. Agora, se está plausível ou não, eu acho que é plausível, mas eu concordo com você. Doutrinariamente, só vale aquela coluna da direita do Kardec. E é um ponto pacífico. Eu concordo com você, não estou discordando. Mas o estudo, né, e o sentimento dentro dele, das entrelinhas, do tudo, dá para entender que lá em cima existe uma convergência, como seres superiores. Lá, a evolução paralela, não, é como o Onepo falou. Cara, como é que então a evolução em Marte, se Marte não tem mar? Então lá não tem espírito da água, mas tem que ter espírito de alguma coisa, não é assim, evolucionariamente? Então a gente está aqui amarrado, a gente, enquanto doutrina, está amarrado em uma codificação.
Mas é um exercício interessante. Tá bom, então tenta aplicar a codificação de Kardec lá em Marte, ver o que acontece. Esse é o grande exercício e esse texto eu tenho certeza que ajuda. Mas Marte, como todos os outros planetas, também vão evoluir, ou já evoluíram. Talvez os que estejam lá estejam muito à frente de nós, já tenham passado em outro órbito pela questão que nós estamos passando. A questão que eu estou falando é o seguinte, tudo bem que o cavalo não precisa ter subido pela mesma coluna do peixe, nem pela mesma coluna do outro animal qualquer. Aliás, é bem plausível que a gente entenda que ninguém tem que passar por toda e qualquer espécie animal, todas elas, para poder chegar a espírito puro. Assim como nós, encarnados, não temos que passar por todas as profissões do mundo para poder entender tudo e chegar a ser espírito superior. A gente vai ter que ir evoluindo, cada um com as suas necessidades. O que não consigo realmente entender é o fato dessas colunas não se encontrarem no ser humano, seja ele aqui na Terra ou seja ele em outro planeta, num outro estado de adiantamento, mas eu entendo que isso tem que ser dado, porque é a partir do ser humano, pelo menos que a gente entende, aprendeu até hoje, que a gente vai subir como espírito nessa escala ascensional até espírito superior. Ou seja, em algum momento, esse princípio espiritual tem que chegar à escala de espírito. E a escala de espírito ela está ligada a nós como humanos, né? Ainda que tenha algumas diferenças em alguns outros planetas, não sei como é que seria o termo de chamar, mas seria espírito. A partir do momento que se tem livre-arbítrio, que se torna espírito. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Perfeito. É um ponto de vista que, assim, a gente aqui não estou querendo convencer ninguém, só é o que eu falei, eu quero causar o desconforto e que esse desconforto leve todo mundo a estudar de alguma forma do ponto de vista que eu estou falando. A nossa doutrina não trata disso. Kardec diz que passa pelo mundo mineral de um jeito que não é um desconforto muito grande, pelo menos para mim. Eu procurei explicações onde já que a doutrina não fala, eu preciso ver alguma coisa que seja, pelo menos que pareça para mim sólida. E isso pareceu sólido. O que você está falando, quando você olhar o texto, quando você olhar a coluna, você vai ver que lá em cima, todas as evoluções acabam em um tipo de espírito só que eles chamam de espíritos solares, que são os Cristos. Ou seja, o LED Vive trata disso de uma outra forma, então todos evoluem e todos serão superiores algum dia. Apenas ele trata de evoluções distintas. O que está na água vai ser diferente do que está na terra. É isso que ele trata. Então. Oi? Tá bom? Depois a gente aqui examina com mais cuidado a coluna lá, então. Valeu. Obrigado. Zé Luiz. Liga. Tem a Camila e a Marisa que quer arrematar, e você tem 3 minutos para 6 horas, que é o horário do Ângelo, então não sei como que você vai administrar isso. Fala, Camila. É rapidinho. Zé, eu queria te perguntar o seguinte: quando você vai em algum lugar assim natural, tipo cachoeira, mar, rio, e que provavelmente você tem muito contato com os elementais, por que existem pessoas que passam mal? Já aconteceu comigo em Muriqui, na cachoeira. Eu nunca mais consegui voltar. Eu diria para você o seguinte: pelo movimento que tem a cachoeira de Muriqui, eu diria que não há elementais lá. Se há elementais, estão muito bem escondidos. Entendi. Ponto. Entendeu? Porque eles têm medo da gente, eles não querem ficar perto da gente. Entendi, foi o que você explicou lá. Se você falar assim, foi na cachoeira do Mazomba, a cachoeira do Mazomba é mais tranquila, tem menos movimentação, pode ser. Do Mazomba é lá na estrada que vai para lá perto, lá em Itaguaí. Tá. Ok. Então, assim, eu prefiro nessa hora, né? Porque aí que tá, o estudo leva a isso. Então, o que está ali, né? Você tem que entender que a cachoeira de Muriqui é muito usada pela Umbanda e pelo Candomblé. Então, aqueles seres que estão ali, que a gente somos médios, eles vão estar ali e vai ser envolvido por eles. Entendi. Então, a melhor situação nossa é o que a Marisa falou: pede licença, porque você não sabe onde você está entrando. Nossa, você não eu vou conhece. te falar. Nós não temos o conhecimento ainda superior para olhar e não. E a gente também não tem peito de aço, né? Eu tenho uma amiga que ela
ela é umbandista em Muriqui, é uma pessoa que eu gostava muito, sabe, de conversar com ela. E uma vez ela viu que eu não estava muito bem e tudo mais, ela falou, vamos dar uma volta na floresta, eu vou te levar, você pisa na água, entendeu? Para você descarregar um pouquinho e tudo mais. Zé, eu voltei para casa passando tanto mal, mas tanto mal, mas tanto mal, que eu dormi de um dia para o outro direto. Paguei. Mas foi isso mesmo que aconteceu, Camila. Desculpa te cortar por causa do Não, tempo. pode falar, Marisa. Eu vou cortar meu microfone. O Luciano, antes de cair, ele teve uma fala que parece que eu cometi um erro. E ele é que está enganado. Vamos voltar lá. Elementais, elementar, são espíritos da natureza. Eles têm como função manter o equilíbrio entre os elementos, habitando nos 4 reinos. É só uma função, uma diferença linguística. Não tem diferença. Outra coisa é aquele negócio, né? Eu vim de lá pequenininho, mas eu vim de lá pequenininho. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Tem que pisar no chão devagar, tem que pedir licença, porque a gente não sabe onde está entrando. Tá bom? Existem inteligências que usam esses elementais para fazer o mal. Entendeu? É isso aí, Camila. Presta atenção na vida. Beijo. E aí, Tati, acabou? Deixa para terça-feira as outras perguntas. Faz assim. Não, acabou. A Marisa encerrou a última. Passou o rodo da Marisa, né? Fazer o quê? Bom, então estamos chegando a hora do Ângelos, graças a Deus. Eu acho que a missão está cumprida, deixei todo mundo com dúvida, não é assim? Esse é que é o ponto. O meu objetivo é esse, é deixar no desconforto de não concordar, e vamos lá, esse é o ponto. Quando vocês olharem os textos e tal, aí siga-se o caminho, o NAP vai fazer uma outra, agora vai fazer um contexto diferente, olhando tudo isso, eu tenho certeza. Mas então vamos fechar nossos olhos e, aproveitando essa hora do Ângelo maravilhosa, da nossa Mãe Santíssima, que rege agora a transformação da Terra no planeta de regeneração, e orar por ela pedindo que nos auxilie, que nos engrandeça, que nos ilumine em nossa jornada. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso descimento. Te agradecemos, Mestre Jesus e Mãe Maria, pela permissão de falarmos de conhecimentos, falarmos da natureza, falarmos de algo que pode nos ajudar em nossa jornada. Que possamos sempre fazer o melhor possível, que possamos ajudar a tantos irmãos de jornada. Obrigado por tudo, Senhor. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, gente, vou sair porque o Petito tá me chamando. Beijo para vocês, bom final de semana. Beijo para todos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Leonato, sua filha tá linda. Tchau, Rita. Tchau a todos. Tchau, gente. Fiquem com Deus. É um prazer você aqui. Bom domingo. Amanhã é dia de comer Maria Mole. Jujuba, Pepe Moleque, Guaraná. Amanhã é dia de São Damião, pessoal. Vamos correr eu atrás gosto de doce, eu posso comer. Para mim, amanhã é meu dia. Manda meu doce. Pode mandar. Também quero. Também. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo no coração, Marisa. Saudades. Tchau, gente. Querida. Beijo. Tchau, meninas. Tchau, meninos. Tchau. Vamos pedir para os santinhos da cura que eram quem for dar doce, tira o plástico, tá? Quem for dar docinho para as crianças, tira o plástico. Os meus, eu só dou sem plástico, sem nada. Olha só, é pedir para os meninos médicos cuidarem da humanidade. Tem muita gente doente do corpo, da alma e dos dois. Com certeza. Beijo. Beijos, minha querida. Beijo, minha linda. Tchau, querida Raquel. Tchau, Eliane. Tchau, Rita. Tchau, Josi. Seja bem-vinda. Fátima, tchau, querida. Tchau, tchau. Rita, beijo. Obrigada, tchau, tchau. Beijo, tchau. Boa noite. Boa noite.